Fala, Xiratanga! Mais uma vez, Deus da Amazônia aqui com vocês, tá? Para dar aquela força no teu conteúdo de vestibular e concurso público, tá bom? Aquele velho pedido de sempre. Se você gostar do nosso vídeo, curte, compartilha, chama os teus amigos para fazer parte da nossa comunidade e dê essa força pra gente. A gente precisa de vocês, encarecidamente, a gente pede o apoio de vocês. Então dê essa força pra gente. Queridos, hoje nós vamos falar de um assunto, um caso bem especial, que é um assunto que eu gosto muito. Na verdade, nós vamos falar de um assunto chamado de modernidade líquida, tá? Modernidade líquida, que é de um sociólogo importantíssimo para nós, chamado de Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman é um dos principais pensadores aí do século XX, né? E que acabou, infelizmente, nos deixando em 2017. Mas não nos deixou em 2017, mas também nos deixou um legado, né, surreal, algo sem precedentes, a sua contribuição dentro da sociedade, enquanto sociólogo, enquanto sujeito, né? O quanto Zygmunt Bauman ajudou a nos construir, tá bom? Então, primeiro, para a gente tentar compreender esse pensamento do Zygmunt Bauman sobre em torno da modernidade líquida, você tem que compreender por que o Zygmunt Bauman vai chamar esse período que nós vivemos praticamente, né, hoje, esse período que nós estamos vivendo, de modernidade líquida. É que o Zygmunt Bauman ele vai fazer uma diferenciação, né? Ele vai dividir o tempo praticamente em dois. O Zygmunt Bauman vai dizer que nós vamos viver um período da história entre o que nós vamos chamar o século XVIII e até, vamos dizer assim, o início do século XX, e uma após ali o que nós vamos chamar, né, vamos dizer, durante o século XX e após o século XX, já entrando aí para o século XXI. Na verdade, o grande marco para o Zygmunt Bauman é o que nós vamos chamar a partir da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é um grande divisor de água na história, segundo Zygmunt Bauman. Então nós temos uma característica do tempo e do espaço antes da Primeira Guerra Mundial, e nós temos uma característica do tempo e do espaço após a Primeira Guerra Mundial. Então Zygmunt Bauman vai dizer para nós que antes ali da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos um tempo, que era chamada a famosa modernidade sólida. Mas ele vai dizer que a partir do século, vamos dizer, 20, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a famosa modernidade líquida. Os seres humanos, as coisas são líquidas, o tempo ele é líquido, segundo Zygmunt Bauman. Mas por que o Bauman diz para nós, né, que esse período, justamente após a Primeira Guerra, vai ser chamado no caso de líquido? É porque o Zygmunt Bauman compara as coisas e compara principalmente o ser humano como se fosse a água. Você tem que lembrar, por exemplo, que a água é o elemento que tem a maior capacidade de transformação dentro da natureza. Então esse ser humano que vai viver a partir da Primeira Guerra Mundial é esse sujeito que ele vai justamente passar por grandes transformações e por amplas transformações, semelhante no caso à água. E aí a gente que está vivendo num momento tão difícil da nossa história, serve para a gente pensar um pouco sobre as nossas dificuldades do nosso dia a dia, né, que nós vivemos, não só nesse contexto, mas como os outros que nós iremos enfrentar. A vida ela é feita disso, né? E aí fazendo uma reflexão em torno dessa comparação do Bauman, né, quando ele compara o homem ao líquido, eu peço para a gente fazer aí uma reflexão. O Bauman nos compara feito a água. E eu gosto quando o Bauman nos diz isso, porque nós temos que nos comparar, principalmente nessa situação, como se fosse a água. Nos comparamos agora como se fosse uma gotícula de chuva, né? Onde essas gotículas... Vamos analisar a chuva, né? A gota da chuva ou a chuva cai, ela vem ali no emaranhado, em um grande volume de água, e aí ele adentra, né, vamos dizer assim, entra em contato com o solo. À primeira vista, essa água ela não consegue varar o solo, ela não consegue ultrapassar o solo. Mas aí o que a gente tem que fazer, na verdade, ao analisar a questão da água? A gente analisa, por exemplo, que a água ela não chega a ultrapassar o solo, mas ela começa a se fragmentar. E aí ela vai embora, entrando, que nós vamos chamar, aí nas entranhas da terra, nas rachaduras, até ela se unir debaixo lá, né, lá embaixo da terra, num grande lençol freático e formar um lindo lençol freático. A nossa vida também ela é assim. Nós devemos nos comparar com a água. Eu gosto quando o Zygmunt Bauman nos compara com a água, porque nós temos essa capacidade de nos fragmentar em todos os sentidos e de vencer as nossas barreiras, vencer as nossas dificuldades. Quem sabe um dia, né, virá, vamos dizer assim, um lindo lençol freático, e aí a gente alimentar os sonhos, alimentar as esperanças, alimentar a sede, né, de esperança, de amor que as pessoas têm.
talvez a gente pudesse ser essa água. Por isso que eu gosto quando Zygmunt Bauman nos compara à água. Mas Zygmunt Bauman vai dizer para nós que esse ser humano, a partir da Primeira Guerra Mundial, ele é líquido porque justamente ele vai, passar por um processo de transformação. Esse ser humano ele vai se modificando tempo a tempo. Então é por isso que o Zygmunt Bauman vai caracterizar o século XX como uma modernidade líquida. Não só o século XX, mas como também o século XXI. E aí o Zygmunt Bauman faz a separação em dois momentos, no caso, para nós. A modernidade sólida e a modernidade líquida. Cada tempo desse tem as suas características. E agora nós vamos falar, no caso, sobre a modernidade sólida. A modernidade sólida, segundo Zygmunt Bauman, ela é marcada principalmente pelo século XVIII e XIX, onde eu vou ter a consolidação do capitalismo. Não só a consolidação, mas como as transformações geradas pelo capitalismo. A introdução da mulher no mercado de trabalho, a introdução de crianças no mercado de trabalho, o trabalho assalariado, todas as contradições, no caso, que o capitalismo trouxe ali naquele cenário. Mas o capitalismo não trouxe só as contradições, mas como ele trouxe também o que nós vamos chamar os estados modernos nacionais. Ele não só traz o Estado moderno nacionais, mas como também ele vai trazer um sistema econômico, que é o modelo econômico liberal, que primeiro foi defendido pelo John Locke, e depois foi defendido pelo Adam Smith, pelo David Ricardo. Então vai trazer um sistema econômico, a nossa vida muda a partir do século XVIII e do século XIX. Então, no capitalismo que surge a partir do 18 e do 19, a nossa vida muda completamente. Como é que acontecia as coisas ali nessa famosa modernidade sólida? O Zygmunt Bauman diz que não só são transformações, mas como também o nosso comportamento era totalmente diferente. E por que diferente? Porque naquele cenário, os nossos laços familiares, eles eram muito mais, vamos dizer, muito mais arraigados, eles eram muito mais alinhados. As pessoas eram muito mais apegadas à ideia, no caso da família, Todo mundo ali era vinculado, o que nós vamos chamar a família. As pessoas tinham maior apego às suas questões familiares, era muito comum. Tanto que você for fazer uma análise da história, uma análise do passado, você pode fazer uma seguinte reflexão. Pergunte para o seu pai, para a sua mãe, que já tem uma idade um pouco a mais que a sua, como era. Antigamente era comum, por exemplo, um filho deixar de estudar, um filho deixar de trabalhar, de fazer certas coisas, para poder se dedicar às famílias. As pessoas amavam muito mais as suas famílias, elas acreditavam muito mais nas famílias. E o Zygmunt Bauman vai dizer também que ali o que nós vamos ter o século XVIII, o século XIX, as pessoas eram muito mais apegadas à comunidade, as pessoas tinham vontade de viver dentro da comunidade, queriam viver na comunidade. Era comum às vezes a pessoa estudar fora, mas voltar para viver e para conviver dentro da sua comunidade e se dedicando à sua comunidade. Não só isso também, mas Zygmunt Bauman vai dizer que antigamente as pessoas tinham muito mais apego à ideia da religião. As pessoas eram muito mais vinculadas, no caso, era muito mais fortalecido o seu vínculo religioso, diferente dos dias de hoje. É assim que o Zygmunt Bauman vai dizer que funcionava a famosa modernidade sólida, esse apego à religião, não só a religião como a família, a comunidade. Ele vai dizer que ali o século XVIII e XIX, ele vai mostrar para nós, vai traçar a famosa o quê? Luta de classe. Era assim que o Zygmunt Bauman vai dizer. A luta de classe, essa disputa ali, que nós tínhamos entre a burguesia, entre o proletariado, isso também trouxe mudança para ele na sociedade. Mas não foi só isso, mas como também antigamente eu tinha perspectivas mais duradouras. Como eu te falei, surgiu o Estado moderno nacional, então eu acreditava muito mais no Estado. Eu acreditava que o Estado ia resolver meus problemas, que o Estado ficava responsável pela vida da comunidade, que o Estado ficava responsável pela vida de todos. Eu tinha uma crença no Estado. Antigamente era muito comum, as pessoas, por exemplo, ter mais vínculo ao seu trabalho. A pessoa se formava em uma profissão e ficava naquela profissão para sempre. Mas, ela não só ficava naquela profissão, mas como ela tinha, no caso, o amor à profissão. E aí sempre, hoje a gente conversa com determinados alunos, os alunos sempre perguntam qual profissão ele vai escolher, e a gente não sabe responder. E a maioria das vezes o aluno quer dizer para nós que ele quer escolher a profissão que vai dar mais dinheiro. Mas a vida não é bem assim, gente, Hoje muita gente vai em torno do dinheiro, vai em busca desse dinheiro, em busca de uma profissão que vai gerar uma felicidade para ele. Isso acaba não gerando uma determinada felicidade para eles. As pessoas antigamente eram muito mais vinculadas ao trabalho. E às vezes as pessoas perguntam para mim e dizem assim: professor,
qual é o curso que eu devo escolher, qual é ali a área que eu devo escolher, qual é que eu vou ganhar dinheiro. E aí eu tenho uma outra reflexão para fazer com vocês. O que torna a gente rico, gente, não é o curso que você escolhe, mas é a maneira que você encara a vida, a maneira como tu vê as coisas. Eu conheço, por exemplo, muita gente que é médico, eu conheço muita gente que é engenheiro, muita gente que é advogado e que é pobre, não só pobre financeiramente, mas como também é pobre de espírito. O que te faz rico não é a profissão que você escolhe, o que te faz rico é a maneira como tu vê o mundo, é a maneira como tu pensa a tua realidade. Você pode ser muito bem ser um vendedor de coxinha, mas você ser um vendedor de coxinha que pensa em montar uma lanchonete, que pensa em expandir a sua venda de coxinha. É claro que isso é necessário você ter condições para isso, é necessário você ter formação para isso. Para isso a gente precisa corrigir muita coisa dentro do sistema capitalista. Mas o que te faz rico não é a profissão que você escolhe, mas a maneira que você enxerga o mundo. Então aprende a ver o mundo de uma maneira diferente, aprende a pensar de uma forma diferente, que você vai ver que o que te faz rico não é a profissão, mas é a maneira como tu vai encarar a tua profissão. Eu, por exemplo, não sou rico, mas tenho uma vida razoável a partir da profissão que eu escolhi. Então, o Zygmunt Bauman vai dizer para nós que antigamente as pessoas eram muito mais vinculadas ao seu trabalho. Hoje em dia, no entanto, a pessoa vai em busca de uma profissão, a pessoa vai em busca de dinheiro e nem sempre esse dinheiro nos traz a famosa felicidade. Então, aí você consegue refletir em torno da profissão que você vai escolher. O Zygmunt Bauman vai dizer também que antigamente as nossas identidades nacionais elas eram muito fortalecidas. As nossas identidades nacionais, as pessoas diziam, por exemplo, que tinham orgulho de ser brasileiro, as pessoas, por exemplo, diziam que tinham orgulho, por exemplo, de ser de tal país, as pessoas se sentiam fortalecidas dentro de um estado, se sentiam representados. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as pessoas, por exemplo, principalmente aqui dentro do Brasil hoje, as pessoas sentem vergonha de ser brasileiro. Muitos sentem vergonha de ser brasileiro. Alguns não, mas por exemplo, a grande maioria das pessoas hoje, por exemplo, prefere vestir a camisa de um outro país, prefere vestir a camisa de um time, de um outro país, do que simplesmente levantar suas bandeiras. Quantas e quantas pessoas não têm vergonha de ser brasileiro? Quantas e quantas pessoas não têm vergonha, por exemplo, de dizer que são amazônicos, de bater no peito? Antigamente a vida não funcionava muito assim. O Zygmunt Bauman vai dizer, né, que os modelos de Estado moderno, nacionais, que surgiram no século XVIII, no século XIX, eles serviram justamente para fortalecer esses laços, para criar perspectivas duradouras. A gente acreditava muito mais nessas coisas. E aí, a partir do século XX, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial ali, né, a nossa vida vai mudar. O projeto de Estado que foi pensado no século XVIII, no século XIX, ele vai ter praticamente um fim. Né? A nossa vida ela vai começar a se modificar. Ou seja, nós vamos passar a viver, segundo Zygmunt Bauman, uma famosa o quê? Modernidade líquida. O que é essa modernidade líquida? É a fragmentação que nós vamos ter dos indivíduos. E aí essa fragmentação no caso dos indivíduos, esse sujeito líquido que surge a partir do século XX, é justamente porque é um sujeito agora que nós vamos dizer que ele não consegue mais ter determinados vínculos. O camarada não consegue mais apenas amar só o país dele. O camarada não consegue mais apenas, né, viver um casamento. O camarada não consegue mais ter apenas, vamos dizer, uma família. Ou o camarada não consegue consolidar uma família durante muito tempo. O sujeito do século XX, do século XXI, é um sujeito totalmente fragmentado. É um sujeito que ele não tem mais um time, ele tem vários times. O camarada, por exemplo, ele torce ao mesmo tempo, né, para um time de um país, para um time de outro país. Eu fico imaginando, por exemplo, o dia que esses dois times vão se encontrar. Como é que esse camarada vai conseguir resolver, por exemplo, a questão da sua afetividade ali com o time? Então você precisa entender que esse sujeito do século XX ele é fragmentado. E aí o século XX vai mostrar para nós essa transformação desses paradigmas. O que é os paradigmas? Os modelos de família, o modelo de sociedade, o modelo de pessoas, tudo vai modificar o modelo de Estado. E aí o Zygmunt Bauman vai dizer para nós que a partir do século XX eu vou ter o enfraquecimento das minhas entidades representativas. Quem é essas entidades? A família, a escola, a religião, o Estado. Ninguém acredita mais nessas instituições. Pouquíssimas, raríssimas pessoas conseguem acreditar nessas instituições.
Ou seja, o Zygmunt Bauman vai dizer para nós que a partir do século XX nós vamos ter um enfraquecimento, né, da nossa perspectiva a longo prazo. Você não acredita mais nas coisas a longo prazo. Você é totalmente imediatista. E o Zygmunt Bauman vai dizer que essa sociedade do século XX, a sociedade do século XXI, ela vai sofrer essas transformações justamente pelo advento das tecnologias. Principalmente e sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e aí nós vamos ter um contexto também da globalização, que a globalização traz para nós o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional, onde eu tenho fluxo de mercadorias, pessoas, informações e capitais, que caracteriza a diminuição do tempo e do espaço. Então essa modernidade líquida que o Zygmunt Bauman nos apresenta, fala justamente dessas características da humanidade do século XX e também aí do século XXI, porque o Zygmunt Bauman vai viver esse século XXI. E aí a gente precisa entender como é que funciona essa modernidade líquida. Com a modernidade líquida, o Zygmunt Bauman vai dizer que nós vamos sofrer desregulamentações nas nossas vidas sociais. Né? Como assim nossas vidas sociais? É que a gente não tem mais nós não temos mais vínculo com o emprego, nós não temos mais vínculo com a família, nós não temos mais vínculo com o nosso Estado. Por exemplo, a gente sofre uma desregulamentação na política, porque a gente não acredita mais na política, seja ela qual for, uma política de esquerda e de direita, parece que essa política não nos representa. É isso que o Zygmunt Bauman diz para nós. As perspectivas econômicas, os modelos econômicos que poderiam salvar a humanidade, infelizmente a gente não acredita mais. Ao longo do tempo, ao longo de tanta tecnologia, de tanta coisa, essas propostas se mostraram, no caso para nós, falhas. E aí a gente não consegue mais acreditar nessa proposta. É isso que o Zygmunt Bauman diz. E aí o Zygmunt Bauman vai dizer que isso foi caracterizado principalmente pela questão do poder, porque o poder se deslocou pelo mundo. O poder não se concentra mais apenas em uma nação. O poder se concentra nas multinacionais, nas corporações econômicas. Eu tenho BIRD, eu tenho FMI, eu tenho não só FMI, como eu tenho OMC, eu tenho tantas instituições, o poder hoje é tão distribuído, porque hoje eu não tenho mais uma nação tão fortalecida. E por eu não ter uma nação mais fortalecida, automaticamente eu perdi a minha identidade. É como eu falei anteriormente, o Zygmunt Bauman diz para nós que o tempo de hoje parece que ele passa muito rápido. O tempo e espaço parece hoje que se cumpriram. Às vezes esse tempo e espaço, eles parecem que passam tão rápido, que a gente tem uma determinada, por exemplo, maneira de pensar nossa realidade. Às vezes a gente não consegue compreender nenhum tempo. A Terra ainda gira da mesma maneira. Os relógios ainda estão da mesma maneira. Mas a nossa vida, ela se tornou tão corrida, a nossa vida se tornou tão, vamos dizer, determinada pelo tempo, pelo relógio, que às vezes a gente acha, por exemplo, que o tempo e o espaço passaram muito rápido. E aí esse tempo e esse espaço ele passa tão rápido que às vezes a gente perde o sentido de viver. A gente não se encontra no tempo e no espaço. Por exemplo, é nítido isso. Tanto que tem muitas vezes que eu levanto de manhã, tão cansado de trabalho, eu falo, eu levanto, mas não me refiro simplesmente a minha pessoa, mas eu me refiro como ao todo. As pessoas levantam de manhã e se veem, né, se sentem tristes. Às vezes elas olham para a sandália sentada na beira da cama, né, e aí elas ficam olhando meia hora, uma hora para a sandália com uma vontade de querer calçar aquela sandália, mas ao mesmo tempo com medo de sair de casa, com medo de sair da cama. Quantas e quantas vezes tu não já parou para questionar o tempo e o espaço sentado no banco de uma praça? E aí aquilo às vezes causa uma tortura na gente, nos dá uma vontade de chorar, uma vontade às vezes até de querer desistir da vida. Porque o mundo é tão complexo no dia de hoje, no meio de tanta modernidade, de tanta tecnologia, que a gente não consegue entender. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de incerteza, um mundo de incerteza nas relações, o mundo de incerteza na política, o mundo de incerteza na economia, o mundo de incerteza em todos os aspectos. E essas incertezas que foram, na verdade, trazidas aí pela globalização, né? As incertezas que foram trazidas para nós, porque o tempo e o espaço eles continuam da mesma maneira, mas as coisas hoje acontecem tão rápido que a gente nem consegue compreender. E a gente não sabe, por exemplo, o que vai ser o futuro. A gente não sabe, por exemplo, o que vai ser o amanhã, o que vai ser o depois de amanhã. A gente está vivendo num contexto, né, muito complicado a nível de saúde, e aí a gente traça um cenário de incerteza. A gente não sabe o que vai ser depois disso. Isso nos tortura nesse momento que nós estamos dentro de casa. A gente começa a pensar e a questionar o que é a vida, o que nós somos. Na verdade, o cenário que a gente está vivendo,
serviu no momento de reflexão para nós, da gente ter que pensar o que nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que é o ser humano. A globalização, o desenvolvimento tecnológico não foram suficientes para trazer essa resposta para nós. É por isso que a gente se sente perdido. E aí o Zygmunt Bauman nos alerta em torno disso. O Zygmunt Bauman vai dizer que nesses tempos líquidos, tudo para nós é líquido. Não só nossas relações econômicas, sociais, religiosas, mas Zygmunt Bauman, em uma dessas obras, ele fala sobre o amor líquido. O Zygmunt Bauman vai dizer que hoje nós vivemos o amor líquido. E aí, uma vez, sempre vem a pergunta das pessoas. É muito comum hoje em dia as pessoas não se sentirem amadas, as pessoas não se sentirem, por exemplo, desejadas. O Zygmunt Bauman diz que nós vivemos um cenário de incertezas. Nós perdemos a esperança nas coisas, nós perdemos a esperança na família. As pessoas não conseguem mais constituir famílias. E aí não é um questionamento acerca da questão da organização familiar. É que as pessoas não constituem família em si. E aí as pessoas perderam essa identidade. As pessoas não sabem, as pessoas vivem um amor líquido. E vem uma pergunta para nós. Nesses dias tão confusos, a gente se pergunta, por exemplo, o que é o amor. Né? E aí vem muitas reflexões. Como diria, por exemplo, Camões, o amor, será que o amor é fogo que arde sem se ver? Ou será, por exemplo, que eu vou dizer lá para o Nietzsche, como diria o Nietzsche, né, que não existe o amor, que tudo que existe é o amor próprio. Porque o Nietzsche vai dizer para nós que não existe o amor. Tudo que existe, na verdade, é o amor próprio. Segundo Nietzsche, o que a gente ama não é o outro, mas aquilo que o outro representa para nós. O quanto aquilo representa a satisfação da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Eu não concordo nem com Camões, eu não concordo também nem com Nietzsche. Na verdade, eu tenho uma compreensão acerca do amor que é muito diferente das muitas pessoas. O amor, na minha concepção, que não é uma concepção do Zygmunt Bauman, nada mais é uma escolha. Amar é uma escolha que você faz no dia a dia. A cada momento da sua vida você faz uma escolha. Amar é uma decisão que você toma. Como é que a gente decide amar alguém, professor? Uma das maiores expressões de amor que eu já experimentei na minha vida, né, foi, por exemplo, o amor de mãe. Eu, quando saí da minha casa para procurar estudar e fazer a minha vida fora da minha cidade, eu lembro que a minha mãe ficou chorando e eu também chorei e queria voltar quando eu estava no ônibus. Mas a grande história é que ao mesmo tempo que passava aquela vontade de voltar para casa, mas ao mesmo tempo eu percebia que a minha mãe, por exemplo, me amava. Porque acima do prazer dela estava, por exemplo, o meu bem-estar. Então amar é uma decisão. Quando é que a gente ama? A gente ama, por exemplo, quando a gente decide se dedicar para uma pessoa, quando a gente decide uma pessoa, né, deixar uma determinada pessoa. Isso, na minha compreensão, é o amor. Você decide amar. Quando é que um namorado decide amar? É quando ele decide respeitar a sua esposa, a sua namorada, sei lá. Isso é o amor de modo geral. Isso na minha compreensão. Quando é o amor, por exemplo, quantas e quantas mães não deixam de comer para dar para o filho? Amor é sacrifício. Amor, por exemplo, não só é sacrifício, como amor é dedicação. Amar é uma decisão que você toma todo dia. E quem sabe que nesse momento que a gente está vivendo, você, por exemplo, não decida amar. É fácil amar o seu pai, é fácil amar a sua mãe, é fácil amar as pessoas. Você vai ver, por exemplo, quando isso vai mudar no teu dia a dia, o quanto isso muda a tua vida. Diga que ama as pessoas. Por que o nosso medo de amar? Por que viver esse amor líquido, sendo que nós temos uma proposta de um amor real? Amar é uma decisão. Tome a decisão de amar não só os outros, mas de amar a si mesmo. O Zygmunt Bauman vai dizer que o amor que nós vivemos a partir do século XX e o século XXI está intimamente ligado à modernidade líquida. Por que intimamente ligado à modernidade líquida? Porque esse nosso amor ele se fragmenta. Esse amor, por exemplo, eu não consigo mais amar uma pessoa por muito tempo, eu não consigo ter esperança, eu não consigo ter paciência para esperar uma determinada pessoa. Eu não consigo ter paciência para viver um determinado momento. O Zygmunt Bauman diz isso para nós, e o Zygmunt Bauman diz que tudo isso é graças ao nosso cenário de incerteza. Dificilmente você vai ver hoje uma família que seja monogâmica. Eu não estou julgando aquilo que está certo ou que está errado. Eu não estou julgando dessa maneira. Eu estou fazendo uma reflexão
em torno do pensamento do Zygmunt Bauman. E o Zygmunt Bauman vai dizer hoje que nós temos uma compreensão totalmente diferente do que é a felicidade. A felicidade, antigamente, era, por exemplo, estar vinculado à minha família, estar ligado ao meu estado, estar ligado a uma série de coisas, à minha religião. Era isso que o Zygmunt Bauman dizia. Mas o Zygmunt Bauman vai dizer que a sociedade do século XX, do século XXI, ela tem uma compreensão acerca da felicidade pautada em cima do consumismo. A gente acha, por exemplo, que felicidade é ter carro, a gente acha que felicidade é ter moto, a gente acha que felicidade é ter um apartamento, e às vezes a gente abandona, por exemplo, a nossa vida inteira, um almoço com a família, um almoço com os amigos, um encontro, né, em família, para a gente ir em busca desses sonhos. Quantos e quantos sonhos a gente abre mão para viver um sonho, no caso materialista? E às vezes a vida é muito cruel com a gente, porque a gente corre atrás disso, aí a gente completa 45 anos, 50 anos, 40 anos, e a gente consegue tudo isso. Mas no final da conta, a gente percebe que aquilo não completa a gente. Eu não sei se o Zygmunt Bauman tirou isso lá do Karl Marx, porque o Karl Marx trabalhava com uma coisa chamada da coisificação do homem. O homem se transformou em mercadoria. E talvez a gente, né, hoje a gente está pautando a nossa felicidade em torno disso. E às vezes a gente consegue tudo isso. Consegue um bom salário, consegue um bom emprego, mas a gente chega com 40 para 50 anos, a gente percebe que a gente não tem ninguém. A gente tem um dinheiro, mas a gente não tem as pessoas. E aí o Zygmunt Bauman, por exemplo, vai dizer para nós que isso nos causa uma tristeza muito profunda. E aí nós temos que fazer uma análise antropológica e conseguir, por exemplo, compreender que o ser humano é um ser social. Eu preciso do outro. Às vezes eu tenho todo o bem material, mas eu não tenho a mim, eu não tenho as pessoas. E aí isso me causa uma tristeza. Isso dentro de uma sociedade capitalista pode levar as pessoas ao suicídio. Primeiro leva à depressão, que a depressão é uma doença aí do século XXI. E aí depois nós temos o suicídio. Ou seja, a sociedade se transformou num caos. Segundo Zygmunt Bauman, né, nós temos que repensar esse projeto de sociedade. A sociologia não diz o que é certo e não diz o que é errado. Ela apresenta uma realidade para nós. A interpretação acerca dessa realidade, a gente precisa compreender. Né? Aí a gente precisa tirar uma compreensão em torno disso. É por isso que eu estou fazendo essas reflexões em torno do pensamento do Zygmunt Bauman. Então, felicidade nem sempre está vinculada a esse bem material. Infelizmente, a sociedade do século XXI acha que felicidade é isso. E aí, nós temos essa compreensão acerca da felicidade, é porque hoje a minha identidade ela é montada e ela é remontada. Quantas e quantas pessoas, até um tempo desse atrás, eram vinculadas a um determinado partido político? Quantas e quantas pessoas hoje não abandonam, no caso, as suas ideologias e vão atrás em torno ali do seu próprio interesse? Segundo Zygmunt Bauman, esse sujeito de hoje, ele é adaptado, remontado, readaptado, ele é, na verdade, montado a cada momento. Esse sujeito passa por muitas transformações. E essas transformações são tão severas que nos torna um sujeito, no caso, vazio. E às vezes sem até esperança no amanhã. No tempo que nós estamos vivendo agora, é necessário a gente fazer essa reflexão. E por conta disso, Zygmunt Bauman diz que na modernidade líquida, todos os nossos projetos são líquidos. Até as nossas relações, elas são efêmeras. O Zygmunt Bauman, por exemplo, nas suas obras, fala sobre a questão do shopping center. O shopping center, ao mesmo tempo que ele é um espaço muito cheio de gente, mas ele é um espaço vazio. Porque a tecnologia, as transformações que ocorreram ao longo do tempo, ela nos trouxe muitas coisas boas, mas ela acabou nos separando. Porque o capitalismo, ele acabou criando dentro de nós um individualismo surreal, onde nós vemos apenas o eu e esquecemos os outros. É isso que o Zygmunt Bauman diz para nós. E às vezes, quando a gente encontra as pessoas, essas pessoas para nós, elas são descartáveis. Quantas e quantas vezes a gente não faz as coisas para o outro sem se importar com o que o outro pensa? E aí serve até para a gente pensar o Edgar Morin. O Edgar Morin, por exemplo, falava que o ser humano, ele não é apenas econômico. O ser humano, ele é cultural, o ser humano, ele é biológico, o ser humano, ele é histórico. O ser humano, ele é uma miscelânea de coisas. É por isso que eu sempre tenho que compreender o outro dentro de uma totalidade. Mas no mundo capitalista, nesse mundo líquido que o Zygmunt Bauman nos apresenta, infelizmente, esse ser humano, ele é um ser descartável. A gente utiliza as pessoas hoje e abandona elas. Quantos e quantos pais de família não estão desempregados? Quantas e quantas preocupações não tem hoje em torno da economia?
E esquece, por exemplo, as vidas que estão sendo perdidas. Quantas e quantas pessoas morreram? Porque as pessoas são descartáveis assim. E a economia é tão importante para o sistema. Olha só o que o Zygmunt Bauman nos traz e o quanto a gente consegue refletir em torno disso. É tão preocupante o cenário, onde as nossas relações são efêmeras, onde a gente apresenta uma pressa para viver. Como a gente perdeu a noção do tempo e do espaço, tornando as pessoas descartáveis, as nossas coisas efêmeras, as pessoas, vamos dizer, voláteis, a gente tem essa pressa para viver. E é por isso, por exemplo, que toda vez que chega a sexta-feira, a gente diz, é sexta-feira, negada! É como se parece que a gente tivesse que esperar a sexta-feira para poder viver. Sendo que eu posso viver cada dia. Eu posso viver com meu pai, eu posso viver com a minha mãe, eu posso viver com as pessoas que estão ao meu lado e aprender a amar. E reviver esse amor. Na modernidade líquida, tudo é passageiro. Na modernidade líquida, a gente se dedica para o econômico, a gente se dedica para o sistema, a gente se dedica para a tecnologia. Quantas e quantas famílias, por exemplo, tu não conhece, que moram na mesma casa, mas não se comunicam e vivem, por exemplo, dentro de uma rede social. Famílias que moram na mesma casa, mas se comunicam por grupo de WhatsApp. Ou seja, nós perdemos as relações. Quantas e quantas vezes, por exemplo, tu não se dedica por de fora? Quantas e quantas vezes tu não se dedica para a pessoa que vem de fora? Mas para as pessoas que estão ao teu lado, você não se dedica. E tem uma historinha que eu acho muito interessante. É que uma vez, uma menina estava chorando. E aí uma pessoa perguntou para ela por que ela estava chorando. Ela simplesmente falou porque a mãe dela ia receber visita. E ela falou, por que ela estava chorando se a mãe dela ia receber visita? Ela deu uma resposta. Ela disse, não, eu estou chorando que a mãe vai receber visita, porque toda vez que a mamãe recebe uma visita, ela ajeita toda a casa, desde a sala até a cozinha, desde os quartos até o banheiro, ela coloca a melhor coxa de cama, ela coloca o melhor tudo em casa para essa visita. E depois que a visita vai embora, nossa vida não é mais a mesma. Ou seja, quantas e quantas vezes na tua vida, tu se dedica para a visita, mas tu não se dedica para as pessoas que estão ao teu lado. A visita é passageira, a visita vai embora. Mas quem fica é as pessoas que sofrem ao nosso lado. É elas que vão estar ali com a gente. E quantas vezes tu não deixa de fazer um café da manhã? Quantas e quantas vezes você não deixa de fazer uma coisa simples que vai agradar as pessoas que nunca vão te abandonar, que verdadeiramente vão estar contigo, vão estar do teu lado? Quantas e quantas vezes tu não vai precisar dessas pessoas para te apoiar agora na questão do vestibular? E um momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, queridos, essa é uma reflexão que eu faço em torno do pensamento aí do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu acredito que vocês compreenderam. Espero que a gente faça uma reflexão em torno disso. Que a gente consiga compreender que os nossos amores, em todos os sentidos, eles não precisam ser líquidos. Eles precisam ser muito mais sólidos. A gente precisa concretizar aquilo que a gente ama. A gente precisa solidificar o amor nos nossos sonhos. A gente precisa solidificar o amor na nossa família. Independente de qualquer situação, a gente precisa se compreender. Então fica um abraço do Deus da Amazônia. Estou até um pouquinho nervoso. Um abração, valeu e até mais. Fique na paz.